Olá, sejam bem-vindos à Rede de Ensino Sul-Americano. Eu sou a professora Jaqueline Torres, da disciplina de História. Esse vídeo é direcionado aos alunos do 9º ano, onde iremos falar dos primeiros tempos da República aqui no Brasil. Peguem a apostila, um material para anotação e sentem-se em um local confortável. Esse tema já é referente à nossa AV2 do primeiro bimestre e se inicia na página 38 do capítulo 3. Bom, vamos lá. Sabemos que a história ela é cronológica, ou seja, existem diversos fatores, acontecimentos, processos que dependem ou influenciam uns aos outros. Dado isso, vamos fazer aqui rapidinho uma retrospectiva de tudo que nós já vimos sobre a história do Brasil para a gente poder dar continuidade ao conteúdo. Bem, vamos pegar aqui um recorte básico, da chegada dos europeus aqui, em 1500, aí nós vimos o período pré-colonial, depois iniciamos o período colonial, depois nós vimos a chegada da família real aqui, que representou o início do nosso processo de independência. 1822, então, foi proclamada essa independência e se iniciou o nosso período imperial, que vai de 1822 até 1889. Mas esse período é tão extenso que ele vai ser dividido também. Então, nós temos aqui, de 1822 a 1831, a primeira fase do Império Brasileiro, que é o governo de Dom Pedro I. De 1831 a 1840, nós temos o período regencial, período que Dom Pedro I abdicou do seu trono e deixou Dom Pedro II aqui, ainda criança. Como ele era uma criança, não poderia governar ainda e seus regentes ficaram no governo, até que a sua maioridade foi antecipada em 1840 e ele assim assumiu o trono brasileiro, dando início à segunda fase, a terceira fase do Império Brasileiro e última também, que vai durar até 1889. Depois de diversos fatores que vocês já viram ano passado, sobretudo a insatisfação do Exército Brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca decretou, em 15 de novembro desse mesmo ano, a República Brasileira. Isso significou o fim da monarquia, o fim do Império Brasileiro. República proclamada, chegamos ao nosso conteúdo atual. Os primeiros tempos da República no Brasil. Primeira República, que vai desde a proclamação, 1889, até o início da Era Vargas, 1930. Só que esse período da Primeira República também vai receber uma divisão. A primeira fase vai de 1889 a 1891, que é a chamada República da Espada. Por que República da Espada? Porque foi o período que o Brasil ficou sendo governado pelos militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E República Oligárquica, onde prevaleciam os interesses principalmente dos grandes cafeicultores. Agora nós vamos ver alguns principais acontecimentos desse primeiro momento republicano. O primeiro deles é a promulgação da primeira Constituição da República Federativa do Brasil, não mais o Império Brasileiro. O que é uma república federativa? É a união de estados que são submetidos a um governo central, ao governo federal, mas que mantém uma relativa autonomia, ok? Falando nisso, os estados passam a ser chamados agora de estados, Antes de províncias, agora estados. E o país
passa a ser chamado de Estados Unidos do Brasil, ok? Província passa a ser chamada de Estado, país de Estados Unidos do Brasil. Um outro item dessa nova Constituição é a criação do Estado laico. O que é isso? É a separação entre igreja e Estado. A igreja agora, a Igreja Católica, passa a exercer a função só de igreja, não participa mais do governo do país. E, por consequência, o país deixa de ter uma religião obrigatória, ou seja, ele passa a ser laico, sem religião obrigatória. Por conta disso, houve também a criação do casamento civil, já que uma vez a igreja não é mais responsável por esse segmento, ele passa a ser do governo, do Estado. Então, ele passa a ser civil, ok? Temos também a permanência, né, não a criação, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, o que mudou aqui? Mudou que o poder moderador, que era apenas do imperador, ele deixa de existir, já que não temos mais imperador, né? Então, agora permanecem só os 3 poderes, ok? Ficou definido também que o mandato presidencial, ele é estabelecido de 4 anos, sem poder se repetir, ok? Legalmente, gravem isso. E o voto, ele passa a ser aberto, mas ainda extinto para as mulheres. Vamos lá. Para darmos continuidade, agora, nós precisamos primeiramente entender como estava o cenário político e social, tá? Nós já estamos agora na segunda fase da Primeira República, né? A República Oligárquica. Por que oligárquica? Vamos entender direitinho agora, tá? A estrutura política estava dividida em 3 níveis, assim como hoje, né? Federal, estadual e municipal, ok? O nível federal dependia do apoio do nível estadual, que era dominado pelas oligarquias regionais, tá? E essas oligarquias regionais, ou seja, o estadual, dependia do apoio do municipal, que era dominado pelos coronéis. Por isso, coronelismo, ok? Já pegamos o nosso primeiro gancho aqui à esquerda. Então, o presidencialismo dependia do governo estadual, né? Dependia do apoio dos governadores, dessas oligarquias aqui estaduais, e essas oligarquias estaduais dependiam do apoio do municipal, do apoio dos coronéis, ok? Então, era aqui um ciclo sem fim, né? Claro que dado ao jogo de interesse, né? Ao jogo de benefícios. Um apoia o outro para ser beneficiado em algum setor de alguma forma, tá bom? Pegando o gancho do coronelismo, dessa estrutura aqui política tripartida, vamos entender já a famosa política do café com leite. O que foi essa política do café com leite? Um acordo estabelecido entre os governos dos estados de Minas Gerais e São Paulo com o governo federal, para que os presidentes fossem escolhidos a partir desses 2 estados, ok? Intercalando. E essa política recebeu esse nome, né? Esse acordo recebeu esse nome de café com leite, justamente porque os estados de São Paulo e Minas Gerais, na época, eram grandes produtores, respectivamente, desse café e desse leite, né? Produtores de café e de leite, ok? Agora vamos ver os fatores sociais para a gente entender as revoltas, as rebeliões, né, que surgiram nesse contexto também, nesse mesmo cenário. O Nordeste brasileiro estava dominado pela superexploração, ou seja, pela miséria e pela fome, tá? Já vimos aqui a importância da figura do coronel. Agora vamos ver como era nos centros urbanos. Interior do Nordeste, miséria e fome. E centros urbanos, o que tinha de mais grave nesse momento? A questão da saúde, que já vai implicar nessa revolta da vacina, ok? Vamos entender o porquê.
Ainda nos centros urbanos, nós temos também a questão da industrialização, né, que vem chegando agora fervorosamente, principalmente no Sudeste, tá? Já por conta desses grandes produtores cafeicultores, nós acabamos de ver aqui em cima. Temos também a questão da imigração, né? Industrialização, imigração, modernização, uma coisa vai sendo ligada à outra, né? Nada diferente do que a gente já vê cotidianamente nas nossas aulas de história, né? Uma coisa vai puxando a outra. Além disso, não podemos esquecer que a sociedade, nessa fase da Primeira República, é uma sociedade que acabou de sair da escravidão. É uma sociedade pós-abolicionista, não é isso? Nós vimos que a escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Um ano antes, um pouquinho mais de um ano antes da proclamação da República. Então, estava fresquinho isso aqui ainda. Essa questão, né, do pós-abolicionismo ainda estava muito recente na nossa sociedade, tá? Então, já vimos aqui o Nordeste, a figura do coronel, a questão precária da saúde, a chegada da industrialização, imigração, modernização, ok? Vamos agora ver alguns desses principais conflitos aqui que surgiram mediante a esse cenário aqui social, tá? O problema da exclusão socioeconômica atingiu tanto a população do campo quanto a população da cidade. A população do campo, com o domínio opressor ainda dos coronéis, foi impulsionada, né, a se aproximar de alternativas diferenciadas, né? Começaram a seguir líderes messiânicos, tá? Que é o caso do contestado e do cangaço. Ok? Nesse mesmo contexto, vamos ver a questão do Arraial de Canudos, né? Onde esse grupo, né, oprimido, começou a seguir o beato Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores, né? A possível libertação dessa situação deles também. A revolta da vacina já aconteceu aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ela se deu por uma obrigatoriedade do governo em vacinar as pessoas para poder conter, olha que propício, a irradiação da varíola. Como as pessoas não tinham muito conhecimento ou até mesmo duvidavam, né, da eficácia dessa vacina, juntando já com a insatisfação deles, né, com o autoritarismo do governo, as pessoas se revoltaram, foram às ruas, né, e assim estourou a revolução. Então, o governo foi obrigado a revogar essa lei de obrigatoriedade e colocou o exército em prática para poder conter essa revolução, tá? Já a revolta da Chibata não foi promovida pela população. Ela foi promovida pelos marinheiros que se uniram para questionar, né, contra os maus tratos que eles sofriam. Tá? Então, ela não foi para derrubada do governo, foi só para questionar os excessivos maus tratos que eles recebiam, inclusive chibatadas. Por isso, revolta da Chibata, ok? Então, é isso. Para uma melhor fixação do conteúdo, sigam as instruções agora no final do vídeo, tá bom? Beijinhos!